Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa segunda aula de arqueologia bíblica. E em continuidade, vamos estar analisando os manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como os rolos de Qumran, os manuscritos de Qumran. Vamos lá. Eu tenho logo uma ilustração aqui de pastores, à porta de uma caverna. Por quê? Esse achado foi feito por dois pastores beduínos que estavam ali apacentando ali as suas cabras, e de repente elas se perderam, sumiu as cabras, e eles chegaram ali na região de Qumran, ali perto ali do Mar Morto, e foram estar analisando ali, olhando uma caverna, pensando o seguinte: acho que a cabra que sumiu, ela entrou ali para dentro. Então eles jogaram a pedra e ouviram o barulho de um vaso, uma cerâmica quebrando. Logo pensaram deve ser um tesouro, alguma coisa assim, né? A princípio foi um pastor, depois chamou o outro e foram verificar e não havia tesouro, ouro. Acharam foram os manuscritos, uns textos antigos que eles não estavam ali entendendo. E dali em diante nós temos o desenrolar de toda uma história e vamos estar analisando. Os manuscritos do Mar Morto formam uma coleção de cerca de 930 documentos descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximos de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar Morto, em Israel. Em tempos históricos, uma parte da Judéia. Dos manuscritos que foram encontrados, entre um número de 210 a 212, são de livros da Bíblia hebraica, ou seja, são do Antigo Testamento. Esses documentos foram escritos entre o século III antes de Cristo e também o século I depois de Cristo, em hebraico, aramaico e grego. A maior parte deles consiste em pergaminhos. O que são pergaminhos? Pele de animal, usada ali para estar escrevendo, fazendo ali a cópia das escrituras sagradas, sendo uma pequena parcela de papiros e um deles gravado em cobre. O que é o papiro? São folhas de junco preparadas ali para virar uma espécie de material para escrita. De papiro veio para nós o que nós conhecemos hoje como papel. Os manuscritos do Mar Morto foram classificados em três grupos: escritos bíblicos e comentários da Bíblia, textos apócrifos e literatura de Qumran, literatura da comunidade de Qumran. Alguns dos textos não bíblicos que foram localizados nas 11 cavernas de Qumran são os seguintes: Gênesis apócrifo,
Aí nós temos aí, que vai aparecendo na tela, qual é o nome que foi dado a cada documento. São muitos documentos. Aí você vai ver aí que está escrito UQGNAP. O que é um Q? O Q é de Corã. GN é de Gênesis. AP é de Apócrifo. Documento de Damasco. Manual da disciplina ou regra da comunidade. Regra da guerra. Hinos de ação de graças. Que é o hebraico Rodaiot. Manuscrito do templo. Rolo de cobre. Entre outros achados. Entre os documentos contendo comentários a livros bíblicos, é o hebraico Pesher, ou seja, explicação, interpretação, e traduções aramaicas, o Targum. Os seguintes são alguns dos mais relevantes ali encontrados em Corã. O Pesher de Abacuque, Pesher de Miqueias, Pesher de Naum, Pesher do Salmo 37, Targum de Jó e o Targum de Levítico. Dentre vários, esses aqui são os mais relevantes, tem muito mais, o conteúdo é enorme. A quantidade de manuscritos, de textos bíblicos compostos, tanto na escrita quadrática quanto na escrita paleohebraica, sendo encontrados nas 11 cavernas, é a seguinte. Vou estar mostrando a imagem para vocês aqui agora. O que foi encontrado lá em Corã. Ó, do livro bíblico de Gênesis, nós tivemos de escrita quadrática e escrita paleohebraica. Do livro de Gênesis, nós tivemos de 20 a 21 manuscritos de escrita quadrática e 3 em escrita paleohebraica. Livro de Êxodo, 15, quadrática, e paleohebraica, 1. Olhe como que é a riqueza do conteúdo. Livro de Levítico, tivemos 10 em escrita ali no hebraico, aquelas letras quadradas. E na escrita paleohebraica, 4. Livro de Números, 5. E paleohebraica, 1. Deuteronômio, tivemos 30 manuscritos. E paleohebraico, 2. Livro de Josué, tivemos somente quadrática. Daqui em diante são as escritas quadráticas. Josué, 2 manuscritos. Juízes, 3 manuscritos. 1º e 2º Samuel, 4 manuscritos. 1º e 2º Reis, 3 manuscritos. Livro de Isaías, 21 manuscritos. Quando a gente fala assim dos manuscritos, nós tivemos manuscritos inteiros e tivemos partes de manuscritos. Continuemos. Jeremias, 6 manuscritos. Ezequiel, 6 manuscritos. Os 12 profetas menores, 8 a 9 manuscritos. O livro de Salmos, 36 manuscritos. Provérbios, 4. Livro de Jó, 3 manuscritos quadráticos e 1 paleohebraico. Cântico dos Cânticos ou Cantares, 4 manuscritos. Ruth, 4.
Lamentações 4, Eclesiastes 2, Daniel 8, Esdras, Neemias 2, Livro de Crônicas 1. Então, olha só que riqueza de achado arqueológico comprovando a originalidade do texto bíblico. Os textos são importantes por serem 1000 anos mais antigos do que os registros do Antigo Testamento conhecidos até então, e por oferecerem uma vasta documentação inédita sobre o período em que foram escritos, revelando aspectos desconhecidos do contexto político e religioso nos tempos do nascimento do cristianismo e do judaísmo rabínico. Importante, os pergaminhos contêm, pelo menos, um fragmento de todos os livros das Escrituras hebraicas, exceto o livro de Ester. Além de fragmentos bíblicos, contém regras da comunidade, escritos apócrifos, filactérios, calendários e outros documentos. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, que em busca de um de seus animais, localizou em 1947 a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos. Inicialmente, os pastores tentaram, sem sucesso, vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Atanásios Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio de São Marcos, ali em Jerusalém, e também para Eleazar Suknik, da Universidade Hebraica, em 2 lotos distintos. Estão mostrando agora para os irmãos aqui algumas das cavernas de Qumran. A imagem aí, a gente está somente contribuindo, analisando aqui para o nosso conhecimento. A autenticidade dos documentos foram atestadas em 1948. Em 1954, o governo israelense, que já havia comprado o lote de Suknik, comprou através de um representante os documentos em posse do bispo Atanásios Samuel por $250 mil. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas se podiam mesmo confiar nesses manuscritos como cópias fiéis de manuscritos mais antigos, visto que a escrita das escrituras hebraicas fora completada bem mais de 1000 anos antes. Aí que está a questão. Aí o pessoal levanta a questão assim: porque a Bíblia que nós temos hoje, ela não é igual ao original, ela foi modificada pelo homem, pelos copistas.
com os achados dos manuscritos de Qumran, os rolos do Mar Morto, foi comprovado, ou seja, regressou 1000 anos atrás dos escritos que nós já tínhamos as cópias, e indo para o hebraico, e foi comprovado que a Bíblia que nós temos hoje está igual ao original. Comparando os manuscritos de Qumran com a palavra de Deus, tudo está igual, tudo tranquilo, nada adulterado, para tristeza dos críticos e céticos, tristeza deles. Mas o professor Júlio Trebole Barreira, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, ele declarou o seguinte: o rolo de Isaías, ali de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. Está tudo conforme o original, a Bíblia que nós temos hoje. Vamos para outro assunto: a arqueologia científica. Somente uma introdução nesse conteúdo. A moderna, entre aspas, a moderna arqueologia científica no Antigo Oriente Próximo começou com Napoleão Bonaparte. Em 1798, Napoleão ele invadiu o Egito, levando consigo um grupo de cientistas com o propósito de estudar a cultura e a religião do Egito. Anos mais tarde, foi publicada a obra em francês, Descrição do Egito, que se tornou a janela pela qual a Europa começou a se fascinar pela arqueologia do Antigo Oriente Próximo. A descoberta mais importante foi uma pedra encontrada acidentalmente na cidade de Rosetta, no delta do Nilo. Os soldados tropeçaram na pedra, a verdade é essa. Vamos lá. A pedra de Rosetta tinha cerca de 7 metros de altura, quase 1,5 metro de largura e 33 centímetros de espessura, pesando aproximadamente 760 quilos. Pesadinha o achado arqueológico, essa pedra. Compunham-se de 3 faixas de inscrições em 3 línguas diferentes, sendo uma delas o grego koiné, a mesma do texto do Novo Testamento. Como o grego era conhecido, ficou fácil decifrar o que estava escrito. O texto grego dizia que a pedra havia sido erigida em 196 a.C. e continha decretos de rotina. O inusitado é que a mesma coisa estava escrita nas outras 2 versões. Numa escrita conhecida como demótica e, o mais impressionante,
em hieróglifos egípcios, que até então era indecifrável essa escrita dos faraós. Estou mostrando aqui a imagem para os irmãos da pedra de Rosetta. Eu até fiz um desenho aqui no quadro aqui, né? A partir do grego, o francês Jean-François Champollion e o britânico Thomas Ion propuseram que os caracteres cercados por cartuchos seriam nomes de faraós, e com isso se identificou o nome de Ptolomeu V Epífanes, que governou o Egito de 205 a 180 a.C., e sua rainha. A partir de então, os hieróglifos deixam de ser um mistério, marcando um passo significativo no conhecimento da cultura egípcia e dando início a encantos pela arqueologia. Com esse achado da Pedra de Rosetta, nós tivemos um avanço enorme, não só para a arqueologia, mas também para a arqueologia bíblica, na decifração, na leitura de documentos egípcios. Irmãos, paramos por aqui. Continue estudando, reveja os vídeos e o Senhor abençoe a todos. Graça e paz em Jesus. Amém.